Olá, vamos chegando, pessoal, para nossa live de hoje sobre por que a independência feminina está destruindo os relacionamentos em polêmico, mas eu vou ter uma pessoa de uma extrema sabedoria para me ajudar a conduzir essa live, que é a Daiane Ribeiro, e vamos juntos falar sobre esse tema. Vamos chegando. Deixa eu convidar aqui as pessoas, já trago convidados para a gente falar sobre este tema tão relevante que é a independência feminina. Por que será que alguns homens não conseguem lidar com esse empoderamento? Vamos falar sobre isso hoje. Estão me escutando bem? Como que tá a altura? Deixa eu mudar essa música, né? Deixa eu ver. Olá, Camille. Olá, Isa. Tudo bem? Vamos ver. Cadê? Pronto, agora sim. Agora sim, uma música mais tranquila para nós iniciarmos. Então vamos chegando, pessoal. Daiane já está na área. Deixa eu trazer a nossa convidada. Vamos ver, Daiane. Mais, né? Vejam, por gentileza. Convite enviado, Daiane. Olá! Olá! Seja Boa muito noite. bem-vinda! Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com você para esse bate-papo super especial. Com certeza, Daiane. E você é uma pessoa que tem bastante conhecimento. Vou falar brevemente, mas, por favor, fale mais sobre você. A Daiane, pessoal, ela é psicóloga e ela é especialista nesse nicho de relacionamento. E dessa vez eu queria trazer alguém, né, que já interagia comigo, já tinha um pouco do conhecimento da forma que eu trago, mas eu queria trazer um assunto um pouco mais polêmico, um assunto que a gente precisa ter uma expansão de consciência para falar sobre ele. E ninguém melhor do que a Daiane, não é mesmo, Daiane? Que sabe lidar bem com polêmica, porque falar de constelação dentro do meio da psicologia não é algo fácil, né? Com E certeza. seja bem-vindo. Expõe um pouco mais sobre quem é você, né? Apresente-se para o pessoal e já vamos entrar no tema da live de hoje. Eu sou psicóloga há 10 anos. Eu trabalho especialmente com mulheres, então conheço bastante aí do comportamento feminino e principalmente quando a gente está falando sobre relacionamento. Eu sou pós-graduada em terapia sistêmica, especialista em relacionamento de fato, né? E quando eu falo sobre isso é porque são 10 anos de estudos nessa área que me trouxe bastante conhecimento e muita expertise para falar de um assunto delicado, complexo, como é de fato falar sobre relacionamentos, porque existem aí várias vertentes, vários pensamentos em relação a comportamentos, enfim, várias teorias, inclusive. E dentro desse trabalho, a gente vai observando os comportamentos a partir, inclusive, dessa experiência, né? Observando ali a experiência clínica traz muito esse olhar de entender o comportamento, não só através dos estudos, mas a prática também. E eu fui a pessoa que viveu um relacionamento muito inadequado, desequilibrado durante muitos anos da minha vida. E foi assim que eu comecei a despertar esse interesse pelo autoconhecimento. Então, o autoconhecimento foi realmente quem me libertou, quem me trouxe a oportunidade hoje de falar com mulheres e transformar a vida de tantas e tantas mulheres aí pelo mundo. Que maravilha, Daiane. E sua busca, ela começou antes disso, né? Porque você, quando decidiu estudar psicologia, é porque você já tinha esse intuito de ajudar as pessoas. Eu acho que esse fato específico, ele só revelou que ali estava, de fato, um caminho para você ensinar as pessoas, né? Por trás da sua própria dor. E hoje eu percebo, por exemplo, através da minha história, né? Daquilo que aconteceu comigo. E é, de fato, uma possibilidade que a gente tem de ajudar pessoas a não passarem pela mesma situação, né? Exatamente. Quando eu comecei, né, eu falo que o ser humano ele tem essa questão, né, de muitas vezes viver essa transformação em função da dor.
Então, a dor, ela é tão grande que aí a pessoa, quando ela chega nesse momento que ela percebe que está insuportável, é que realmente ela consegue fazer algum tipo de movimento. Porque enquanto isso não acontece, enquanto dá para lidar com aquilo, ela ainda resiste ao processo de transformação, ela fica ali relutando, né? Então, demora um pouquinho mais para isso acontecer. Então, que foi o meu caso, durante muitos anos, vivendo uma relação abusiva, eu percebi o quanto que aquilo era difícil para sair, mas enquanto eu ainda conseguia lidar de alguma forma, eu ficava ali no bem bom, né? No conforto, na zona de conforto. E o que eu percebi... Que nem confortável é, na verdade, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E aí, quando realmente a dor ela se torna insuportável, aí vem o caminho da mudança, porque você não tem outra alternativa. E vem essa questão da falta de conexão, a falta de equilíbrio, né? E o adoecimento. Então, eu fui a pessoa que, durante muitos anos da minha vida, eu fui dependente emocional, da dependência emocional. Eu vivi ali, eu desenvolvi um quadro de depressão em função de um relacionamento desequilibrado. E quando eu saí desse relacionamento, eu fui para o extremo. Então, eu estava aqui, né, enquanto uma boa dependente emocional, estava aqui desse lado. Sim. E aí, quando eu saí desse contexto, quando eu saí desse cenário, o que eu percebi? Agora, eu preciso ser a mulher que realmente vai dar conta de mim, eu preciso ser a mulher que vai se virar na vida, eu preciso conquistar a minha independência para nunca mais eu lidar com isso daqui, para nunca mais eu passar por isso novamente. Então, eu saí daqui desse extremo e eu fui lá para o outro, né? E aí, todas as vezes que a gente está lidando com extremos, nós estamos falando de desequilíbrio. E muitas vezes a mulher que faz isso, ela não faz por opção, ela não faz porque ela quer, ela faz porque, na verdade, ela não teve opção para viver de uma outra forma. Então, ela aprendeu, ela teve que lidar com isso, ela teve que ser forte demais, ela teve que desenvolver essa força para não se tornar refém de uma situação. E esse é só um dos cenários quando nós estamos falando sobre independência feminina, quando nós estamos falando com a mulher que tem exatamente esse perfil. Sim, você conversa muito bem o assunto, porque a gente pode mudar sobre vários aspectos, né? Inclusive, eu gosto muito da constelação, porque ela justamente foi o que você fez, ela te possibilita sair da dinâmica que você está inserido e olhar de fora, reconhecer o princípio das polaridades e, como você trouxe sabiamente, toda a extremidade das polaridades revela um desequilíbrio. A gente tem que sempre navegar, mas não permanecer tanto tempo. E uma coisa muito interessante que você traz sobre essa questão da dependência, né? É que muitas vezes nós nos adaptamos. O ser humano é um ser que se adapta àquele ambiente que ele tem. Então, para sair de um ambiente, ou que é o que acontece na maior parte das vezes, é uma dor extrema. Que essa dor extrema, ela te obriga a sair desse estágio, porque você não tem mais opção, como a Daiane falou. No meu caso foi esse. Os homens, eles só atuam nesse formato. É muito difícil o homem buscar autoconhecimento, né? A Daiane deve saber bem disso, porque ela já tem uma carreira clínica há muito mais tempo que eu dentro da constelação. Mas o homem, para chegar no limite do limite, é que ele vai buscar essa ajuda. Agora, a mulher não. A mulher tem esse desejo pelo autoconhecimento, mas muitas vezes ela não tem essa possibilidade, como ela trouxe, dessa opção de conseguir sair. Então, depende de N fatores para você conseguir sair de uma situação como essa, de uma dependência. E tem outros aspectos, né, Daiane, que eu já acho interessante a gente entrar. Mas eu vou falar da minha visão, mas você vai trazendo sobre sua forma de perceber essa questão. Quando nós falamos muitas vezes sobre a independência, que preço que custou essa independência para as mulheres, né? Quando a gente fala sobre independência, a gente sabe que as mulheres sofreram ao longo dos anos, né, ao longo dos milênios, para dizer de uma certa forma, diante do patriarcado, que elas não tinham nem direito de escolher com quem elas iam casar, não tinham direito de voto, era tipo assim, a coisa mais moderna que tem, mas lá antes a mulher era vista como uma propriedade, há muito tempo atrás.
Então, essa cultura de hoje a mulher se tornar independente, ganhar o seu espaço, é algo relativamente novo nesse milênio, digamos assim. Só que tem agora dois aspectos que eu já começo a me aprofundar dentro da visão sistêmica para trazer a opinião da Daiane, que é da Daiane, desculpa, que é o seguinte: dentro da visão sistêmica, a gente percebe que muitas vezes a gente acaba mudando por meio da dor. Por exemplo, se você viu as mulheres da família serem abusadas, humilhadas, traídas, abandonadas, você se torna uma ovelha negra. Só que não é no sentido do amor. Aqui você pega aquela raiva e transforma nisso como seu foco para mudar. Até certo ponto, isso não é errado, isso não é ruim, isso é seu combustível, que te dá o gás para sair daquele ambiente. Só que quando você permanece com esse sentido dessa direção, você acaba adoecendo, porque você fica sempre tendo que mostrar esse papel de ser forte o tempo inteiro. E você nunca apresenta a sua vulnerabilidade e nunca é seguro ser quem você é. E aí a gente tem o outro extremo da polaridade, que é quando você reconhece que por mais que elas tenham sofrido, por mais que elas tenham passado dificuldades, você também tem o seu lugar no sistema. Você também pode fazer diferente. E a forma como você traz essa mudança para essa linhagem dessas mulheres, elas também passam a viver isso através de você. Então, a constelação é muito interessante porque a gente começa a perceber os extremos, como a Daiane bem trouxe, né? Exatamente. E você falou algo que é exatamente o início de toda a história, né? Que vem do patriarcado. Então, quando a mulher, ela vem de um contexto sem opção, onde ela era silenciada, não tinha espaço, não tinha voz, o que aconteceu na geração seguinte? A mulher, ela olhou para aquilo e ela disse assim: eu não quero viver essa situação, eu não quero passar pelo que minha mãe passou, eu não quero passar pelo que minha avó passou. Então, exatamente, Vitor, importante esse ponto de pensar sobre isso, porque quando a gente está falando de autoconhecimento, não existe autoconhecimento sem você entrar em contato com a sua família de origem, você entender quem é que veio antes de você. Por quê? Porque quando nós estamos falando de autoconhecimento, a gente não chega aqui nesse mundo, né? A gente não chega aqui numa tela em branco. Quando a gente chega aqui, já tem um monte de gente ali no rolê, já acontecendo um monte de coisa, já fazendo as histórias acontecendo aqui no mundo, e a gente cai aqui, né? Do nada a gente aparece ali numa família onde tem um monte de mulher que já estão ali vivendo as suas lutas, um monte de mulher que já fez esse papel, inclusive, de ter que conquistar essa independência que hoje nós temos. Só que, de fato, o que vem como consequência, que a gente já vai falar sobre isso, de fato é o adoecimento. Mas só para contextualizar, né? Então, quando a gente olha para essas mulheres, quando a gente olha para isso, entrando um pouquinho aqui na visão sistêmica, o que a gente percebe? Por um lado, existem mulheres que viram esse sofrimento das suas mães, das suas avós, mulheres que eram humilhadas, que tinham que se submeter com um feminino extremamente ferido, porque não tinham escolhas, não eram mulheres independentes. Então, o que vem na sequência? Eu não quero isso para mim, então eu vou fazer o extremo oposto e eu vou ser a mulher independente. O outro lado da mulher, da moeda é exatamente a mulher que ela já tem esse pensamento, é a mulher que já se tornou independente e ela já entende isso, ou ela possa ser que nem tenha se tornado independente, mas ela já sabe da importância disso, justamente para que a próxima geração não viva isso, ou seja, a própria filha. Aí ela ensina para a filha assim, ela fala assim para a filha: minha filha, você tem que estudar e, pelo amor de Deus, você não dependa de homens, porque se você depender de homens, você vai passar pelo que eu passei. Então, estude, faça diferente. E aí, essa mulher que viu essa mãe sofrendo, ela fala: minha mãe tá certa. Então, ela é muito exigida, geralmente na infância. Essa mulher que é muito independente na vida adulta, ela veio de uma infância onde ela foi extremamente exigida, onde ela tinha que ser a filha perfeita, ela tinha que fazer tudo bonitinho, muitas vezes com muitas feridas emocionais, com dores básicas ali que vêm da infância, como, por exemplo, a necessidade de pertencer, a necessidade
de ser amada, a necessidade de ser vista. Então, essa criança que quando estava lá, muitas vezes sendo ignorada, porque talvez a mãe também já estava nesse contexto de ser a provedora, né? Existe muito essa referência também da mãe que já veio desse contexto de ser a provedora, e a mãe e a filha repete essa história. E aí ela olha para aquilo e ela entende o seguinte: as mulheres são fortes e os homens são fracos. E aí essa mulher, ela excessivamente, sem que ela perceba, e de uma forma muito inconsciente, ela é direcionada para o excesso do masculino. Então ela desenvolve esse perfil onde ela é mais direcionada para a ação, para a prática, para a execução. Ela se torna uma mulher fazedora, que quer buscar o sucesso, que quer buscar a conquista, porque ela precisa do masculino para todas essas realizações, para ela conquistar o mundo, para ela conquistar esse espaço, para ela não depender do homem e não viver todas essas feridas, para ela se proteger. Então, o que ela faz? Ela se veste dessa armadura, ela coloca ali, né, um muro na frente dela e ela se torna uma mulher inacessível. Muitas vezes porque ela precisa controlar tudo, por medo de sofrer, por medo de viver tudo que a mãe viveu, a avó viveu, por medo de ser machucada. Então, não é nem porque ela quer, e muitas vezes ela nem se dá conta disso. Ela vive dessa forma pelas referências que ela teve de masculino e de feminino, por toda a história dela da infância, como uma estratégia de autoproteção para ela se defender do mundo, para ela se defender desses homens que são maus, esses homens que são ruins, para ela nunca depender de ninguém. E, sobretudo, para que ela se torne essa mulher independente e ela tenha o próprio espaço e ela faça o que ela quiser. Só que aí que vem a história do preço, né? A que preço? Porque essa mulher, então, ela se tornará uma mulher extremamente sobrecarregada, estressada, uma mulher ansiosa, dorme muito mal, uma mulher que vai ficar com a irritabilidade muito grande porque ela está sobrecarregada, muitas vezes atrai um relacionamento totalmente desequilibrado, homens fracos, homens que não dão conta, homens que não fazem nada, porque aí ela vai, o relacionamento a gente sabe que são polaridades, então se de um lado eu tenho excesso de masculino, o que eu atraio aqui, né? Se eu preciso da polaridade, se eu preciso do outro lado aqui, o oposto, eu vou atrair um homem com mais energia feminina. E se eu trago para mim um homem com mais energia feminina, eu vou trazer para minha vida um relacionamento onde, de fato, eu vou me sobrecarregar, porque esse homem não vai dar conta, já que para ele falta o masculino, que está direcionado para a ação. Então, a mulher que fica com todo o direcionamento ali do relacionamento, muitas vezes ela assume a maior parte das responsabilidades, não só no relacionamento, falando da parte afetiva, mas também da prática em si, de tudo aquilo que tem a ver com a rotina, né, da casa, as despesas, enfim. E aí, o que acontece com essa mulher? Ela fala o seguinte: você, na minha vida, não está agregando muito. Então, ela começa a perder o interesse por esse homem. Esse relacionamento passa a não ser tão interessante para essa mulher. Esse homem passa a não se tornar mais tão atraente para essa mulher. Então, ela vive ali, né, oscilando de um relacionamento para o outro, ou se ela mantém aquele relacionamento, ela mantém com total infelicidade até, com muita tristeza, enfim, e ela vai se desgastando cada vez mais. Ela se torna e aquele relacionamento ele se desgasta e acaba se tornando um relacionamento muito linear, acaba se tornando, às vezes essa mulher ela troca de papel ali, ela se torna mais mãe dele do que a mulher em si. Então, ela perde a própria identidade, ela se despersonaliza dentro desse relacionamento. Então, as consequências para a relação em si, dessa independência feminina, ela pode ser
de fato, extremamente prejudicial, não só para o relacionamento em si, quando a gente está falando de todo esse contexto de papéis dentro do relacionamento, mas para a própria saúde da mulher, saúde emocional e saúde física, porque em algum momento ela também vai psicossomatizar. Exato. Daiane, você trouxe tudo aqui perfeitamente bem colocado, como a Rose trouxe aqui, muito assertiva. Por isso que eu gosto de trazer mulheres aqui para falar sobre mulheres, sobre feminino. Nada mais lógico também, porque você traz justamente a visão do que acontece. Você associa de uma forma clínica dentro da psicologia associado com a visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? É olhar de fora. É reconhecer o princípio das polaridades em tudo. E aí a gente entra em alguns aspectos, como a gente está falando hoje de relacionamento, você falou essa de atração de um masculino mais frágil, né? E perceba, pessoal, que muitas vezes, deixa eu só perguntar, tá fazendo sentido a live para vocês? Me conta se vocês já passaram por alguma situação dessa, como foi lidar com isso, vocês conseguiram sair, em que passo vocês estão diante dessa dinâmica na vida de vocês. Então vamos lá. Outra coisa que acontece muito, que eu vejo, quando a mulher, e isso vem do instinto natural, né? A mulher, ela tem esse desejo por admirar o homem. E o homem, que na verdade é esse solucionador de problemas, se o homem não se vê como um solucionador de problemas, isso é um problema grande e grave para a relação. Porque é assim que funciona na natureza. Eu sempre trago o exemplo do pavão, dos passarinhos. Eles precisam trazer essa impressão para que eles tenham essa recompensa da relação, para que a relação de fato exista. Agora, quando você sai do seu papel desse masculino e a mulher começa a acessar esse papel, às vezes, como você disse, de mãe da pessoa, mãe do homem, fica desgastante, fica tedioso e uma hora acaba. E o pior das vezes tem casos que a mulher precisa encontrar fora da relação, que acaba acontecendo traição muitas vezes nesse tipo de caso, porque ela precisa encontrar fora alguém com esse masculino. Então, muitas vezes, esse masculino vem com mais agressividade. Ou então, às vezes, ela termina essa relação, começa a outra, mas a outra é mais conturbada, porque é um princípio de agressividade, que é um embate do masculino do outro com o seu masculino. Então, a gente vê que isso tem um preço muito alto para os relacionamentos. Mas agora a gente entra em um outro ponto mais interessante que eu queria trazer até de fato para essa live, que muitas vezes não é também só um aspecto do feminino, mas do masculino, que muitas vezes cresceu com essa insegurança. O homem, por crescer agora, nos últimos 50 anos, dentro de um ambiente que ele é mais próximo do feminino, da mãe, sem a presença muitas vezes do pai, que lá atrás precisou ir para a guerra. Hoje não é o caso, né? Então o homem ele não foi passando por alguns rituais de força, de sacrifício. Então o homem hoje tem muita dificuldade de lidar com a dor. Ele não consegue lidar com o sofrimento. Então ele fica numa polaridade mais fraca. E eu queria trazer para vocês um filme muito interessante. Eu não sei se você já viu, Daiane, que é o filme O Jogo Justo da Netflix. Já assistiu? Não assisti. Assista. Então, é um dever para todo mundo aqui, porque, gente, esse filme ele é agoniante em certos pontos, porque começa assim, eu só vou trazer o contexto inicial do filme. É um casal que trabalha no mesmo escritório de como que é, aquele negócio que as pessoas lidam com investimentos, um escritório de investimentos. Só que aí uma pessoa é demitida de um cargo alto e aí ela suspeita, a mulher, a parceira desse cara, suspeita que ele vai ser o promovido, quando na verdade ela é a promovida. E aí a relação que estava próximo de ser uma relação perfeita, os dois iam casar, ele começa a acessar a insegurança dentro dele. Então ele começa a competir com a própria parceira e a relação vira um caos, vira um desastre, porque o homem que compete com a mulher nesse quesito dessa independência, que não consegue lidar com a independência, ele leva a relação para a ruína, porque acaba que fica sem um propósito a relação, justamente porque dentro dele existem questões não resolvidas. E aí, o que acontece? Os dois se atraem nessa brincadeira, né? Exato. Esse homem, com falta da referência do masculino, ele poderá se tornar um homem de fato, que ou ele vai, né, para esse excesso do feminino,
É uma Ou bomba relógio. é uma bomba relógio. Exato. E quando ele não tem essa referência de masculino saudável, então ele vai para o excesso do feminino ou ele vai para o excesso do masculino. Então, tanto um quanto o outro são aspectos que faz com que esse homem ele se torne um homem, ou ele vai ser fraco, ou, na verdade, das duas formas, será um homem fraco. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de um homem que tem excesso de masculino, não é que esse homem é forte. Por exemplo, um homem que tem traço narcisista, aquele homem que é abusivo, que disputa poder com essa mulher, que ele quer ser melhor que todo mundo, que ele quer ser melhor que a mulher no relacionamento, ele diminui, ele deprecia essa mulher. Não é que ele é maior, não é que ele é melhor, não é que ele é o fortão. Ao contrário, ele também é um homem frágil, ele só não mostra o jeito dele se proteger exatamente diminuindo os outros, trazendo a outra pessoa para o lugar onde ele está. É só isso que acontece. Mas das duas formas, é o tipo de homem fraco. É o tipo de homem que não teve uma referência positiva de masculino. Então, ele acaba, né, desenvolvendo comportamentos que não dá conta, que não consegue atuar com esse masculino de forma equilibrada. E aí, infelizmente, a relação com esse homem tende a ser uma relação extremamente conturbada. Essa mulher geralmente será a mulher que ele vai atrair, ele será mulheres dependentes, quando a gente está falando de um perfil de homem mais abusivo, com muito excesso de masculino, será uma mulher muitas vezes com dependência emocional, uma mulher codependente, ou quando nós estamos falando de um homem com excesso do masculino, geralmente são mulheres codependentes, mulheres que tendem a cuidar, tendem a fazer o papel da mãe desses homens, porque eles são mais frágeis, né? Isso também pode acontecer no relacionamento abusivo, porque, como a gente está falando aqui, esse homem também é um homem mais frágil. Então, essa mulher, ela tende a querer consertar esse homem, ela tende a querer controlar tudo que ele faz, a mudar. E, de qualquer forma, Vitor, o resultado será sempre no sentido de que esse relacionamento ele estará sempre em desequilíbrio. Então, nós começamos, inclusive, o bate-papo aqui falando sobre essa questão do equilíbrio, né? De uma hora tá aqui desse lado, outra hora tá desse lado. E aí, por conta desse desequilíbrio, é que as pessoas atraem pessoas inadequadas. Por conta desse desequilíbrio interno, que as pessoas acabam desenvolvendo relações que são extremamente nocivas, inadequadas, relacionamentos que não acrescentam, relacionamentos que não agregam, que sobrecarregam, que, enfim, que vai prejudicar de alguma forma a vida dessa pessoa. E aí esse homem, ele não consegue se posicionar de fato com um papel que ele deva exercer ali com mais assertividade. E, por outro lado, essa mulher, ela também não. Então, nós estamos falando do quê? Quando nós falamos de relacionamento, então imagina que cada pessoa vem de um sistema familiar, cada um vem aqui, ó, de um sistema familiar, né? Cada pessoa carrega ali os seus referenciais e modelos do que do que foi o pai e a mãe. Nossos pais, eles têm exatamente essa representação. Eles representam para nós modelo não só de pai e mãe, que é o que todo mundo, né, de alguma forma pensa. Quando a gente pensa em pai e mãe, a gente pensa como pai e como mãe. Mas eles não são somente isso, não é somente esse papel. Por trás desse pai e dessa mãe existe um homem, uma mulher, e aí eles se tornam, então, modelos e referências para nós do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é um casamento, um relacionamento, do que é ser pai, do que é ser mãe. E é a partir desses modelos e desses referenciais que nós temos, que nós levamos isso para a vida. Então, assim como eu aprendo na minha família de origem, eu tendo a replicar aquilo que eu aprendi lá fora, na vida, nos meus relacionamentos e tudo aquilo que eu faço. Isso é determinante? Não. Isso influencia, porque, inclusive, isso é científico. Então, parte do que nós somos vem do nosso ambiente familiar. A outra parte, né? Nós sabemos que existem estudos aí que falam exatamente sobre isso. 30% do que nós somos é genético, 20% ambiente, a outra metade são escolhas que nós fazemos ao longo da vida. Só que até essas escolhas que nós fazemos ao longo da vida
são escolhas com base nesse ambiente, naquilo que eu aprendi, porque é a minha referência de vida, é o meu referencial. Então, quando eu olho para os meus referenciais, o que eu estou aprendendo lá com os meus ancestrais, o que eu aprendo da onde eu vim, o que eu estou levando para frente, o que eu estou transmitindo aqui para as minhas gerações. Quando eu dou conta disso, independentemente de ser homem ou ser mulher, tá? Mas quando a pessoa dá conta disso, de que aquilo que ela está vivendo não é saudável, ela tem, então, a oportunidade de romper esse ciclo e isso passa a não ser transmitido para a próxima geração. Ou seja, aquilo que eu vivi, a história que eu vivi, eu não vou transmitir para minha filha. Minha filha já tem hoje uma realidade completamente diferente da minha. Porque eu fui capaz de romper, eu fui capaz de mudar a minha realidade buscando o caminho do meio. Então, eu não posso estar aqui nem aqui. Eu preciso aqui do equilíbrio do caminho do meio. Agora, quando a gente está falando, voltando aqui para a tua pergunta, que você fala sobre o masculino, sobre o homem, sim, o homem ele tem muito mais dificuldade para dar conta de tudo isso, para se conectar e para mudar todo esse cenário, justamente porque o homem ele tem, quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento, 90% dos meus seguidores são mulheres. Quando a gente está falando do nicho de relacionamento, a maior parte das pessoas que se preocupam mais em buscar esse autoconhecimento, que tá mais, e isso é natural, porque a gente está falando da emoção, né? A gente está falando do aspecto emocional. Como a mulher ela é mais emocional, ela tende a buscar mais por esse autoconhecimento. O homem, por ser mais racional, ele tende a ficar lá do outro lado da história, né? Então, ele tem mais dificuldade para entrar em contato com as próprias emoções, para expressar sentimentos, para falar dele, para buscar esse autoconhecimento. Então, de fato, isso também sobrecarrega a mulher, porque muitas vezes a mulher, ela fica com o papel de direcionar tudo, inclusive o próprio relacionamento, de buscar tudo e fazer por ela e por ele. Então, isso também traz uma complicação no relacionamento. E não é uma complicação, né? É um destino que a gente já sabe qual vai ser. Inevitavelmente, a relação ela acaba indo para o término. E a gente tem outros princípios interessantes que eu queria trazer aqui, que você trouxe da família. De fato, a família é a base de tudo. E a gente recebe uma parte dessa família dentro de nós, mas o nosso caráter ele é moldado pelas nossas escolhas. Esse é o grande aspecto da vida, porque através das nossas escolhas que nós conseguimos remodelar o nosso caráter. O caráter que foi construído em meio a uma infância conturbada, em meio a um ambiente hostil. Mas se você não se permitir essa mudança, acaba que você continua sendo os problemas. Então, é preciso muita coragem. E um dos aspectos que eu acho mais interessante é que tanto o masculino, tanto o feminino, tanto a mulher quanto o homem que passam por uma situação dessa, é porque eles não têm um primeiro senso de amor próprio, de autocuidado. Porque quando você reconhece os seus princípios, os seus valores, a sua caminhada, você começa a colocar certos limites. Então, por exemplo, uma mulher que se destaca, que reconhece o valor da sua independência, o curso que ela teve para ela e para outras mulheres da sua família, ela não permite acessar um lugar de mãe do outro, um lugar que o outro, ela tem que fazer tudo pela pessoa, um lugar que o outro vai estar sempre ofendendo para colocar ela no mesmo patamar que ele. Então, assim, você começa a se posicionar frente às dinâmicas da vida, porque você já moldou o seu caráter não mais pela dor, e sim pelo amor. E isso é um pouco difícil na nossa sociedade, né, Daiane? Porque, querendo ou não, o amor que às vezes a gente remete ao amor infantil. Só que o amor infantil que nos conecta à nossa família é o amor que leva todo mundo para a beira do precipício. Todo mundo tende a ir para o mesmo destino quando segue esse amor infantil. Por isso, o amor adulto, quando a gente fala sobre amor adulto, é sobre você reconhecer que é possível fazer diferente. Que você também tem o seu lugar, porque senão você apenas reproduz as dinâmicas familiares e quando você vai ver, você está no mesmo lugar. Você repete as mesmas histórias nos relacionamentos. E hoje, com todas essas informações que a gente tem,
já não é cabível você continuar nesses padrões. Isso há 5 anos atrás, antes da pandemia, tudo bem, né? Que a gente não tinha esses conhecimentos. Hoje a internet, ela de fato, de uma certa forma, nos obriga a expandir a consciência. Então, cabe a você escolher ou não mudar. Você quer trazer para a sua vida novos padrões de relacionamentos? Você quer se valorizar? Você quer realmente saber lidar com as suas conquistas? Porque tem gente que não se sente merecedora, né? Não se sente... acaba se sabotando ao longo das conquistas que vai tendo pela vida, e aí volta lá para aquele mesmo lugar desse amor infantil. Por isso, este amor adulto, ele tem um preço. E às vezes o preço é o afastamento daquelas pessoas que você conviveu. E aí, você está preparado para seguir por esse amor? Ou você prefere seguir nesse amor da dependência, no amor infantil, no amor que adoece, que machuca e traz mais sofrimento, não é, Daiane? Sem dúvida, sem dúvida. E você falou uma palavra que é a palavra-chave, assim, que é esse senso de merecimento. A mulher que vive relações inadequadas, que atraem homens indisponíveis, relações conturbadas, geralmente existe muito essa questão da falta de merecimento. E essa falta de merecimento vem lá justamente desse cenário da infância, né? Onde muitas vezes ela não se sentiu amada, ou por algum motivo ela não se sentiu validada, ou como eu disse, foi exigida demais. Então, esse perfil, as características, os comportamentos e tudo aquilo que ela faz, de alguma forma, existe um ganho secundário. Então, existe um ganho secundário, por exemplo, para a mulher que tem excesso do masculino, porque essa mulher ela tem total controle, ou pelo menos ela acha que tem, que ela tem ali o poder de controlar a situação em detrimento desse poder pessoal que ela também acha que tem. Mas isso é um falso poder. É um falso poder por quê? Porque, na verdade, essa mulher, ela geralmente tem baixa autoestima, ela tem uma insegurança, ela só não mostra, mas ela tem uma insegurança. Então, na verdade, é uma questão interna. É uma questão que tem a ver com as próprias vivências, as experiências pessoal, e não tem problema nenhum em a mulher ela ser independente, em ela conquistar a independência. Muito pelo contrário. A mulher ela precisa, nós sofremos muito, inclusive, para conquistar esse espaço, então nós não podemos deixar de honrar todas as mulheres que lutaram demais e continuam lutando por isso, e nós temos que honrar isso, honrar inclusive as nossas ancestrais, tudo aquilo que elas viveram por nós. Então, mesmo aquelas mulheres que estiveram numa situação, né, quando a gente olha para as gerações passadas, para as nossas mães, para as nossas avós, e nós percebemos o sofrimento delas, que não tiveram as mesmas oportunidades que nós, que não puderam ir para o mercado de trabalho, que não puderam fazer o que todas nós fazemos hoje, nós precisamos honrar isso, porque na verdade são mulheres extremamente fortes. Só que a interpretação, de alguma forma, na verdade, essa mulher ela é frágil. Na verdade, o feminino, né, foi muito, ficou muito atrelado, ele ficou muito associado à dor. Então, ser mulher dói. Ser mulher é difícil. Inclusive, a gente cresceu ouvindo muitas frases nesse sentido, né? Que a mulher precisa aguentar tudo, que ser mulher é difícil. Tá vendo? Foi nascer mulher aí, ó, no que deu. Então, a gente cresce muitas vezes acreditando nisso. São aquelas vozes familiares que a gente ouve ao longo da vida. E por lealdade familiar, a gente repete aquele padrão. Ou a gente vai ali para a lealdade paradoxal, tentar fazer o oposto daquilo que a gente viu. E muitas vezes nós sofremos, porque de qualquer forma isso é uma lealdade. Então, inconscientemente, a pessoa ainda está dentro desse contexto. E aí, para mudar isso, é exatamente o que eu estou falando aqui. Não é necessário, por exemplo, a mulher deixar de ser independente, mas ela precisa buscar esse equilíbrio, ampliar esse senso de merecimento, buscar essa conexão com ela mesma, buscar honrar esse feminino quando olha ali para as referências das mulheres, né? Então, quando olha assim, olha,
como são as mulheres da sua família? Como é que são as mulheres? Como é que são as suas tias? Como é que são como é que foi a vida da sua avó, a vida da sua mãe? O que você tem, que você faz igual? O que você está fazendo diferente? Você olha para o feminino de uma forma saudável? Você olha para o feminino e você se orgulha disso? Ou você olha e fala assim, eu não quero isso daqui para mim? Feminino é um negócio ruim, esse negócio de ser mulher é difícil, então eu vou lá para o extremo oposto e aí eu começo aqui a ficar mais direcionada para o meu masculino. Então, como é que eu olho para as mulheres da minha família? Como é que eu olho para os homens da minha família? Isso, Quais foi são as interessante. referências de homens da sua família? Essa referência é saudável? Quando você olha aí para o masculino, para o seu pai, para os seus Sim. tios, para os relacionamentos que você teve, o que você faz igual? Quais são os padrões que você repete ou não? O que você está buscando? Tem alguma coisa a ver com o preenchimento de vazios que você deixou lá na sua infância, porque você queria que teu pai fosse mais presente, o seu pai estava o tempo inteiro trabalhando, e essa ausência trouxe de alguma forma um vazio, trouxe de alguma forma uma dor, trouxe de alguma forma uma ferida, que ficou um buraco ali dentro de você, que muitas vezes você vai preencher com trabalho, você vai preencher provando o seu valor pelo que você faz e não pelo que você é. E cada vez que você faz isso, você está querendo justamente provar o quão boa você é, o quão bom o suficiente você é, porque de alguma forma, na verdade, você não está nem acreditando mais nisso, porque a sua autoestima está lá no pé. Mas aí, quando você para pensar em todas essas referências, é aí que você entende esse padrão de desequilíbrio e que esse vazio você não vai preencher trabalhando mais, conquistando mais independência, porque vai chegar um momento que a desconexão ela vai ser tão grande que essa mulher ela passa então a de fato adoecer. Então a única solução é realmente buscar esse equilíbrio, é buscar acessar essa vulnerabilidade, porque ela trouxe a crença de que ser vulnerável é sinônimo de ser fraca. Ser vulnerável é sinônimo de ser a mulher que vai ter que se submeter. Então, ela exclui tudo aquilo que vem do feminino. E o que é o feminino? Né? O feminino ele tem a ver com conexão, com criatividade, com sensibilidade. É aquela mulher que ela é mais leve. O masculino é exatamente o oposto. O masculino tem a ver com a ação, tem a ver com a praticidade, com a execução. Então, na verdade, nós precisamos dos dois. Não é que a mulher ela precisa, então, então não posso mais ter energia masculina, eu tenho que ter só a feminina. É que é assim, ó. Como é que você está usando isso? De que maneira que você está direcionando a sua energia para quem e para onde? Então, quando nós estamos falando de relacionamento, a energia feminina ela é crucial, tanto para o homem quanto para a mulher, porque é a energia feminina que traz o poder da conexão. Quando nós estamos falando de trabalho, a energia masculina ela é fundamental, porque é com ela, é através dela que eu terei, então, força para realmente executar, para a ação, para direcionar tudo que eu preciso. Então, na verdade, o que resume aqui a história, né, do masculino e feminino é exatamente como é que eu estou usando isso, de que maneira, e a gente volta a falar da necessidade de equilíbrio. Quando eu equilibro isso dentro do meu relacionamento, aí sim eu dou espaço para o outro ser quem ele precisa ser, para que esse homem apareça dentro dessa relação e ele exerça o masculino. E aí eu não anulo esse homem falando toda hora o que ele tem que fazer, para onde que ele tem que ir, enfim. E aí são mulheres que muitas vezes, quando elas têm esse excesso de masculino, ela tem tanta raiva, né? Ela fica possessa ali, porque ela quer controlar tudo, e ela quer falar para esse homem, e ela quer ensinar, e ela trata ele como uma criança mesmo. Ela se torna, de fato, a mãe dele. Então, essa mulher fica sobrecarregada, né? Então, tem aí uma falta de posicionamento desse homem? Tem, mas porque muitas vezes ele nem tem espaço para isso, né? A mulher, ela quer controlar tanto aquilo. A situação ela vem tanto com o excesso ali do masculino, de fazer, que não sobra espaço para o outro. Então eu preciso, se eu quero equilibrar isso no relacionamento, eu preciso dar espaço. E muitas vezes, Vitor, quando eu trago isso, eu levanto esse assunto, assim, aí é muito comum eu ouvir a mulher falar assim, mas se eu não fizer, ele não vai fazer.
Se eu não for lá mexer em tal coisa, ele não vai fazer, ele não vai resolver, então eu que tenho que resolver. E aí que está a situação, né? Qual é o ganho secundário de não permitir que o outro faça? Muitas vezes é o medo de perder o controle da situação. Então, enquanto eu estou fazendo, eu estou controlando a situação. Se ele começar a fazer, aí é ele que controla. Então, percebe como existe ali muita coisa inconsciente? E aí a importância de procurar, de fato, né, todo o autoconhecimento, tudo aquilo que tem a ver com esse poder, né, que o autoconhecimento traz, porque eu sempre falo o seguinte: quando você sabe quem você é, ninguém te convence de quem você não é. Eu só sei quem sou, eu só sei quem realmente eu me tornei, a capacidades, habilidades que eu tenho, se eu me tornar uma pessoa conhecedora de mim mesma. E eu não tenho outro caminho para fazer a não ser realmente buscando esse autoconhecimento. A constelação está aí, né? A psicoterapia, tem tantos caminhos para se fazer, mas, sobretudo, entendendo que você precisa, de fato, entender de onde você veio para saber para onde você está indo. Senão, não tem como. Né? Senão a gente entra num processo, e eu sou muito suspeita para falar sobre visão sistêmica, porque eu entendo o seguinte: a visão sistêmica ela é fundamental porque você se aprofunda ali, você vai buscar causa-origem, e aí você faz um processo que é um processo profundo, tratando a causa, tratando a origem daquele conflito, daquela dor, daquela situação que está causando sofrimento ali para essa mulher, para esse homem. E quando você faz isso, você tem a oportunidade de ampliar a sua consciência e mudar os seus comportamentos. Quando você tem métodos que trabalha só no aqui e agora, que vai falar ali de uma linha mais cognitiva, né? É claro que a gente respeita aqui todas as abordagens, mas eu falo como é uma opinião pessoal. Tá? Não é nem aqui, não só profissional, porque como profissional eu sou muito suspeita para falar, mas até como paciente, por exemplo, até como cliente. Todos os processos que eu já experimentei, né? Eu percebo exatamente isso. Quando você aprofunda, você entende a causa, a origem, depois você vai entrar naquele processo de transformação para mudar comportamentos. Agora, se você muda só comportamento, o processo ele é linear e ele é superficial. Então, se você quer buscar equilíbrio na sua relação, se você quer buscar essa conexão, curar essas feridas emocionais que vêm da infância, que vem desse desequilíbrio de energia masculina e feminina, se você quer buscar esse caminho do meio, o caminho é esse que nós estamos falando aqui. Não é, Vitor? Porque eu não conheço outro, não. Na verdade, o bem mais precioso, como se trouxe, é o do autoconhecimento. E principalmente quando a Daiane fala sobre equilíbrio, dentro da constelação, o que hoje eu percebo? É você reconhecer em qual lugar que você está. Qual é a função que naquele lugar exige de você. É uma autorreflexão, uma autoconsciência dentro de cada situação. E é isso que torna a vida mais leve. Perceba que você sai de ter que cumprir só um único papel. Um único papel na relação, um único papel lá na empresa, um único papel com seus pais, com seus amigos, porque você não é a mesma pessoa nesses ambientes. Com os seus pais, você não pode trazer as mesmas dinâmicas que você fala com seus amigos, até mesmo dentro do trabalho. E hoje esse é o grande problema das pessoas. A grande dificuldade é reconhecer em qual lugar que eu estou. Neste ambiente aqui, é seguro ser quem eu sou? Às vezes a gente quer se expor, quer trazer as nossas verdades, só que a gente não está num ambiente propício para isso. Por exemplo, se eu falo sobre constelação para os meus amigos que estão bebendo ali, falando de futebol, você acha que é o melhor momento, é o momento mais apropriado para uma roda de homem falar sobre autoconhecimento? Não é, vira zombação. E eu não estou falando que isso é ruim, que a gente não deve falar com homens sobre isso. Não, é bem sutil. É você reconhecer qual o seu lugar. E é por isso que hoje o nome da minha formação é
qual o seu verdadeiro lugar. Porque quando você descobre o seu verdadeiro lugar, você se sente mais leve para ser quem você é. E aí, com seus pais, você sabe que ali você não vai ficar escutando o problema deles para tomar partido de um em detrimento do outro, porque senão você começa a entrar na relação deles, e aí você perde a sua força de filho, e aí vai dar problema, porque você fica emaranhado. Na sua relação, você não vai trazer os problemas lá do trabalho para a relação, porque ele não é um psicólogo. Eu, pelo menos, eu vejo assim. Então, quando a gente consegue lidar dessa forma mais adulta, de perceber onde eu estou, qual o lugar que eu estou hoje, qual a função que eu preciso estar, mais no feminino, mais no masculino, quando eu preciso cuidar aqui dos meus conteúdos, o cuidar da minha agenda com as pessoas que eu vou trabalhar aqui, eu reduzo, mas quando eu vou fazer a live, quando eu vou me preparar para falar sobre esse assunto, eu tenho que expandir, até porque senão fica muito monótono, né? Eu não gosto disso, eu gosto de energia. E é isso que hoje eu vejo no masculino. O masculino é sobre expandir essa energia para um propósito, para um objetivo. Quando a gente expande essa energia diante de pessoas, pode ter certeza que vai dar problema. Porque a energia do masculino não a energia do masculino é uma energia agressiva. Entendam isso? Então, se é uma energia agressiva, você não vai jogar contra pessoas. Você vai jogar para fora. Não é isso que os nossos órgãos mostram? Quando a gente entra nessa união, justamente o masculino procura o feminino, porque ele vai para fora. E é isso que a gente precisa perceber no nosso dia a dia. Nesse lugar que eu estou, eu consigo ser quem eu sou. Eu consigo utilizar o meu feminino, o meu masculino, porque senão você vai começar a sentir raiva a todo instante, você vai sentir culpa. E é muito difícil, é muito ruim ser uma pessoa, você começa a ficar uma ranzinza e nada te alegra. Aí de uma hora você entra em burnout, porque você ficou tanto nesse limite ali, que o corpo, ele tem que desligar, entende? Então, Daiane, eu quero te agradecer. A gente está caminhando para o final, eu quero te agradecer a sua sabedoria de falar assim com muita inteligência sobre constelação, né? Mas principalmente sobre o seu conhecimento específico, que é psicologia, e conseguir agregar. A gente percebe que as duas coisas têm o seu lugar, não é mesmo? Nenhuma está tentando ocupar o lugar da outra. A grande questão é que muitas vezes a constelação não é feita por bons profissionais, o que também acontece dentro da psicologia. Mas quando eu falo isso porque eu sou advogado de formação, eu adoro o direito em si, eu adoro o equilíbrio, ainda mais que eu sou libriano. Mas o que eu percebo na constelação? A busca por solução. Aquele que tem energia, aquele que tem motivação e sabe a sua responsabilidade frente a um problema, a constelação é ideal. Mas, por exemplo, se você está passando por um problema que você não tem nem energia, não tem motivação, a psicoterapia, a terapia acompanhada, ela vai te ajudar a acessar esse lugar para que chegue um momento que você olhe para isso e resolva o problema. Mas ambas têm o seu lugar, ambas são úteis, e aquele profissional que se permite acessar esses dois conhecimentos, ele fica cada vez mais rico desse autoconhecimento. Porque a única coisa que a gente traz para essa vida não é nem conhecimento, não é nem poder, na verdade. Essa frase do Hobbes está errada. A verdade é você aplicar o conhecimento, é você se tornar aquilo sabedoria para a sua vida. Porque se você só for um filósofo, você só vai trazer para cá, você não vai experienciar. E, no fundo, todos nós somos criancinhas se divertindo nessa vida e aprendendo o que nos ajuda, né? Ajuda o nosso sistema a aprimorar, trazer essa evolução para a nossa vida e para todos que vieram antes de nós. Então, muito obrigado. Fale sobre os seus projetos, como as pessoas podem te achar aí, porque eu achei incrível a nossa live. Certamente vou te convidar para outras. Pessoal, sigam a Daiane, viu? Porque foi incrível, eu adorei. Obrigada, Vitor, pelas palavras. Bom, meu trabalho hoje ele é focado tanto em psicoterapia individual, em mentoria para mulheres. Então, tem uma mentoria individual, mentoria em grupo. E meu Instagram, @DaianeBeiroRP, vocês vão encontrar lá várias informações. E só tenho que te agradecer por essa oportunidade, por poder falar aqui com o seu público, com tantas pessoas. Eu fico muito feliz, muito grata pelo convite. E estamos juntos nesse caminho aí, né, de levar conhecimento, de transformar as vidas das pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você vem desenvolvendo, porque é essa parte que a gente vem fazendo no mundo, né, de fazer realmente o nosso papel aqui de colaborar um pouquinho, ajudando as pessoas a ampliar a sua consciência. Exatamente, falou tudo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos a abertura das pré-inscrições
da turma 7 da formação em constelação familiar. Então, se você pretende dar esse passo com aulas ao vivo comigo, abordando tudo, de fato a gente vai do zero absoluto até a dinâmica mais profunda para você perceber que você é a ferramenta de cura, não é a constelação em si, que se você não tem os bonequinhos, não tem as pessoas, você não vai conseguir ajudar alguém. Pelo contrário, você é a pessoa capaz de trazer uma nova percepção. E se isso fizer sentido na vida daquela pessoa, pronto, você cumpriu o seu papel. É isso que eu gosto da constelação, ela é cirúrgica, ela fez, acabou. Agora é com você, meu amigo, a lanterna está na sua mão. O que você vai iluminar com essa lanterna, né? Eu gosto bastante. Daí, obrigado. Conte comigo se precisar de uma live, fazer algum projeto. Gostei muito mesmo. E, pessoal, sigam mesmo a Daiane, porque ela traz muita sabedoria essa questão de relacionamentos, que a gente sabe que muitas mulheres, principalmente, têm dificuldade quando encontra homens nessa polaridade feminina, homens com muita força, que elas têm que se tornar mais submissas. Então, encontre esse equilíbrio, acesse esse feminino, porque o feminino ele é amor. Quando você ama a si mesmo, você ama a vida. E é isso que a gente tem para compartilhar, é só amor, não tem outro mistério. Quanto mais amor, mais pessoas felizes, menos pessoas reclamando, e um lugar feliz para as próximas gerações, não é mesmo? Gratidão, viu, Daiane? Até uma próxima. Obrigada, obrigada, pessoal. Obrigada, Valeu, Vitor. pessoal. Tchau, Ótima tchau. noite. Licença.